O pecado do homem. Olá, irmãos. Eu sou o pastor Marcos Menezes, do canal Evangelho do Reino em 1 Minuto. Para aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, ajudem a divulgá-lo para mais pessoas. Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem em seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram. Peço a vocês que assistam o vídeo até o fim, porque o entendimento completo da palavra vai edificar vocês. E que Deus abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para poder falar do título deste vídeo, que é O Pecado do Homem, precisamos entender o que é o pecado. E claro, quando no título do vídeo digo o pecado do homem, digo sobre o pecado da raça humana, ou seja, o pecado da mulher também está implícito no título. Bem, o que é o pecado? O pecado é toda e qualquer desobediência à palavra de Deus. Tudo que for contrário à vontade de Deus, isso é o pecado. Toda iniquidade é pecado. Aí vão dizer: como eu não conheço a palavra de Deus, então eu não estou pecando. Quem pensa assim comete outro erro, pois o homem, mesmo não conhecendo a palavra, e fizer algo errado que vai contra a vontade de Deus, o homem comete pecado. Ou seja, o homem não fica livre do pecado porque não conhece a palavra. E quando falo que toda iniquidade é pecado, para deixar mais claro, vou explicar o que é iniquidade. A iniquidade é o caráter daquele que é iníquo, que é contrário à equidade, ou seja, que é contrário ao que é justo. Portanto, aquele que é contrário ao que é justo é injusto. Agora vemos que a iniquidade está vinculada à injustiça. E o homem justo adquire outros atributos que ficam estampados em seu comportamento, que vão torná-lo cada vez mais injusto. E estes atributos vão todos contra a palavra de Deus. Vou citar alguns. E então Deus diz: meu filho, tenha bondade. E ele vem com a maldade. Seja generoso. Então é avarento. Tenha humildade. E ele vem com a soberba. Tenha misericórdia. E ele vem sem clemência, que não perdoa. Seja pacífico. E ele vem com a guerra. Seja fiel. E ele vem com a infidelidade. Seja paciente. E ele vem com a impaciência. Tenha amor. E ele vem com o ódio. Tenha fé. E ele vem com a incredulidade. Tenha esperança, meu filho. E ele vem com a desesperança. Irmãos, acredito que com essa explicação ficou claro o que é o pecado. E ao homem que quer seguir a Deus, ele precisa abandonar os pecados, se arrepender, pedir perdão a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E complementando, o homem também precisa saber que todo aquele que é amigo do mundo, portanto, inimigo de Deus. E se sois amigos de Deus, portanto, inimigo do mundo, e o mundo vai persegui-lo, e o mundo vai rejeitá-lo. Irmãos, agora, para esclarecer cada atributo que citei, vou colocar para cada um uma passagem bíblica que justifica o atributo, e explicar o que o homem faz, e com isso comete o pecado. Mas antes de explicar cada atributo, vale lembrá-los que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, agora vamos listar cada atributo e verificar nas Escrituras a sua relação e mostrar quando o homem comete pecado. Quando Deus diz: meu filho, tenha bondade, afirmo isto citando Efésios capítulo 5, versículo 9, que diz: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça,
e verdade. E o homem, quando faz o mal, ele está longe do Espírito de Deus, fazendo aquilo que é contrário ao que Deus quer, então comete pecado. Quando Deus diz: meu filho, seja generoso, afirmo isto citando Provérbios capítulo 11, versículo 25, que diz: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Mas o homem que é contrário à generosidade gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Com isso comete pecado. Quando Deus diz: meu filho, tenha humildade, afirmo isto citando Provérbios capítulo 15, versículo 33, que diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. O homem se esquece da humildade, vai e torna-se soberbo, e a soberba precede a sua ruína, e a altivez do espírito precede a sua queda. Quando Deus diz: meu filho, tenha misericórdia, afirmo isto citando Salmos 145, versículo 8, que diz: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O homem que não tem misericórdia vem sem clemência, não perdoa, e com isso ele também não verá a misericórdia de Deus. Este não encontrará o perdão divino, pois viveu em pecado. E quando Deus diz: meu filho, seja pacífico, afirmo isto citando Tiago capítulo 3, versículo 18, que diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Mas para o homem que ignora a paz, aqueles que pensam mal em seu coração, continuamente se ajuntam para a guerra, e da guerra eles não serão apartados. E quando Deus diz: meu filho, seja fiel, afirmo isto citando Oséias capítulo 2, versículo 20, que diz: e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Mas para o homem que é infiel, que vai e curva-se a ídolos e a falsos deuses, sendo que por causa destes nações e mais nações foram destruídas e aniquiladas, se não se converterem, estes vão à perdição. Quando Deus diz: meu filho, seja paciente, afirmo isso citando Tiago capítulo 5, versículo 7, que diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Agora, ao homem de espírito impaciente, ele mostra a sua loucura, vai com pressa e toma as decisões erradas, e com isto mostra que não tem parte com Deus, com isso comete pecado. Quando Deus diz: meu filho, tenha amor, afirmo isto citando 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. E ao homem que tem ódio disse que odiaram ao conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, portanto tu és pecador. Quando Deus diz: meu filho, tenha fé, afirmo isto citando Romanos 1, versículo 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E aos homens incrédulos e duros de coração, a estes não poderão entrar no reino dos céus, e não entrarão por causa da sua incredulidade, pois a incredulidade é pecado. Quando Deus diz: meu filho, tenha esperança, afirmo isto citando Lamentações capítulo 3, versículo 26, que diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio
a salvação do Senhor. Mas ao homem que não tem esperança, pois a falta de esperança provém da falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E esse não alcançará a salvação, este não alcançará a vida eterna. Irmãos, citei aqui alguns de muitos pecados que o homem comete, e que ao cometer o pecado desprezam a palavra de Deus. Mas a todo aquele que se arrepender de coração dos seus pecados, pedir perdão a Deus, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus dos exércitos, ao Deus criador do céu e da terra, e pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo em oração, a este será perdoado. Pois Deus é fiel e é misericordioso, e os seus pecados serão lançados nas profundezas do oceano, e Deus se esquece deles. E se com isso o homem se mantiver firme no caminho da verdade, a ele será concedido a coroa da salvação, a coroa da vida eterna. E que o nome santíssimo de Deus seja louvado e glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Créditos: Deus Pai, Jesus Cristo Filho, Espírito Santo Consolador. Leiam as Escrituras e saibam tudo sobre Deus. E que Deus abençoe a todos vocês.